O café ficava escondido em uma rua tranquila do Lincoln Park, em Chicago, num silêncio tal que eu podia ouvir o rangido lento e rítmico do velho ventilador de teto girando acima de nós. Ethan estava sentado à minha frente. Seu terno Tom Ford azul marinho, cortado sob medida para sua estatura alta, exalava sucesso e sofisticação, uma elegância que agora me parecia estranha e calculada. Ele não parava de olhar para o relógio, enquanto seus dedos tamborilavam um ritmo inquieto na mesa de madeira manchada pela água. Eu sabia que ele tinha pressa. Não para voltar ao escritório e fechar um contrato multimilionário, como costumava mentir, mas para ir ao hospital encontrar Chloe. Sua assistente pessoal, Chloe, estava grávida do filho homem que ele sempre desejara. Ethan deslizou os papéis do divórcio já assinados pela mesa em minha direção, acompanhados de um cartão de crédito preto e reluzente. Já assinei, disse ele com a voz uniforme, porém fria. Basta assinar a sua parte. Vou deixar você ficar com um apartamento antigo no subúrbio. Considere uma lembrança pelos nossos anos juntos. O Léo fica comigo. O padrão de vida na minha casa é superior. Você só o faria infeliz arrastando-o consigo. Peguei os documentos. Meus olhos percorrendo a aridez do texto jurídico. 5 anos da minha juventude. 5 anos de sacrifício construindo um lar, agora reduzidos ao valor de um apartamento decadente e à renúncia da minha maternidade. Não senti a dor aguda que esperava. Talvez a decepção tivesse desgastado o nervo até transformá-lo em um calo insensível. Pousei os papéis e empurrei suavemente o cartão de volta para ele. Encarei-o profundamente, com um olhar tão calmo que o fez estremecer. Eu assino, disse, mas tenho uma condição. Não quero o apartamento, não quero pensão alguma. E não vou brigar pela guarda do Léo. Quero levar sua mãe, a Diana, comigo. Eu cuidarei dela. Ethan paralisou, com os olhos arregalados de incredulidade, como se eu acabasse de contar a piada mais ridícula do mundo. Ele me encarou buscando qualquer sinal de loucura, mas tudo o que encontrou foi uma determinação inabalável. Diana, sua mãe, a mulher do interior que trabalhara até a exaustão por ele, tornara-se esquecida e confusa nos últimos 2 anos. Às vezes ela sequer conseguia controlar a própria higiene. Para Ethan e sua jovem amante da moda, ela não passava de uma âncora, impedindo-os de viver a vida glamourosa que idealizavam. Chloe já havia dado várias indiretas nada sutis sobre internar Diana em um asilo público barato para tirá-la do caminho. Mas Ethan hesitava, temendo o julgamento de seus parentes. O rosto de Ethan relaxou, o espanto dando lugar a uma alegria pura, como se um peso de 1 tonelada tivesse sido tirado de seus ombros. Ele tentou conter um sorriso triunfante, mas o brilho em seus olhos o traiu. Ele sacou o celular rapidamente, os polegares voando pela tela. Um instante depois, meu celular apitou com o som estéril de uma notificação bancária. Os lábios de Ethan se curvaram em desdém e sua voz destilava condescendência. Acabei de lhe transferir $5.000. Considere como pagamento retroativo por cuidar dela, mais as despesas do primeiro mês. Você é mesmo uma tola, sabia? Assumindo um fardo quando poderia ter saído disso sem amarras. Olhei para a notificação da transferência, uma amargura inominável subindo à minha garganta. $5.000. Esse era o preço que aquele filho bem-sucedido atribuía à mãe que lhe dera a vida, que vendera tudo o que tinha para bancar sua faculdade e seus estudos de negócios. Aos olhos dele, sua mãe não passava agora de uma mercadoria gasta a ser liquidada o mais rápido possível. Guardei o celular, peguei a caneta e assinei os papéis do divórcio com a mão firme e segura. Minha assinatura não tremeu. Foi tão incisiva quanto minha decisão de cortar aquele laço tóxico. Ethan pegou o documento soprando suavemente a tinta. Seu rosto estava radiante, como se tivesse acabado de fechar o negócio de sua vida. Ele se levantou, ajeitando a gravata, e falou comigo com o tom condescendente de um superior. Aqueles 5.000 compram minha consciência tranquila. Mantenha a sua palavra. Se ela adoecer ou falecer, não se atreva a trazê-la de volta para minha casa. De agora em diante, ela é sua mãe. Ela não tem mais nada a ver comigo. Permaneci sentada em silêncio, vendo suas costas desaparecerem pela porta de vidro. O sol do fim da tarde lançava longas faixas fragmentadas de luz pelo café,
iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Tomei um gole do meu café, agora frio. O gosto amargo cobriu minha língua antes de descer pela garganta, tão amargo quanto o coração humano. Eu não sabia o que o futuro me reservava com $5.000 e uma sogra enferma, mas sabia que acabara de fazer a coisa mais certa da minha vida. Eu havia me libertado de um marido sem valor e preservado para mim um pedaço de humanidade acolhedora. O pesado portão de ferro da mansão em Winnetka se abriu com um rangido estridente, como o grito agonizante do nosso casamento despedaçado. Entrei no quintal familiar, onde cada planta e cada folha de grama haviam sido cuidadas por minhas mãos, mas que agora parecia assustadoramente desolado. O ar dentro da casa era sufocante. O perfume enjoativo de Chloe pairava por toda parte, sufocando o aroma quente e acolhedor de canela que eu costumava manter fervendo no fogão. Diane estava encolhida em um canto da cozinha, segurando um jantar de micro-ondas frio e empapado. Ela comia mecanicamente, seus olhos turvos encarando o vazio enquanto balbuciava frases sem sentido. Meu coração apertou ao ver aquilo. Ethan, com seus carros de luxo e roupas de grife, deixava a própria mãe comer restos em sua casa. Aproximei-me dela, colocando gentilmente a mão em seu ombro. Mãe, estou aqui para levá-la comigo. Terminou de comer? Eu vou limpar tudo. Diane ergueu o olhar, seus olhos vagos encontrando os meus. Por uma fração de segundo vi um lampejo de inteligência afiada e lúcida em seu olhar, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído pela mesma névoa familiar de sempre. Ela se agarrou ao meu braço, sua mão fina e com manchas sênis tremendo como a de alguém se afogando que agarra uma corda de salvamento. Na sala de estar, nosso filho Léo estava esparramado no sofá de couro italiano importado, com os olhos grudados no iPad. Os sons irritantes de um videogame preenchiam o ambiente. Com apenas 5 anos, ele já usava óculos grossos, seu corpo rechonchudo devido ao excesso de fast food. Caminhei até ele, querendo abraçá-lo uma última vez antes de partir. Embora eu não tivesse lutado pela guarda, o laço materno era inegável. Léo, chamei suavemente. É a mamãe. Estou indo embora agora, querido. Ele nem se virou. Ele recuou, desceu desajeitado do sofá e correu para se esconder atrás de Ethan. Ethan estava ali parado, mãos nos bolsos, um sorriso vitorioso brincando nos lábios. De trás das pernas do pai, Léo me espiou com olhos de um estranho, cheios de uma animosidade arrepiante. Sua voz infantil era clara, mas as palavras eram cruéis como uma faca. O papai disse, você é chata, mamãe. Você devia ir embora. Não quero morar com você. Quero morar com o papai e a Chloe. A Chloe compra V-Bucks e pizza para mim. Você só me obriga a fazer lição de casa e comer legumes. Fiquei paralisada no lugar. Aquelas palavras inocentes foram como um balde de água gelada jogado no meu rosto, despertando-me para uma clareza dolorosa. Durante todo esse tempo, Ethan e Chloe envenenaram a mente do meu filho, transformando-o em um eco egoísta e materialista deles mesmos. Percebi que tinha perdido meu filho há muito tempo, não no papel, mas em seu coração e mente. Mesmo que eu lutasse, chorasse e implorasse agora, estaria apenas segurando o corpo dele. Sua alma já pertencia ao mundo cintilante das posses materiais. Chloe desceu as escadas com um copo de suco de laranja recém-espremido na mão. Ela usava um vestido de maternidade de seda fina, a barriga mostrando uma leve curva. Ela deslizou pela sala como se já fosse a legítima dona do lugar. Ela olhou para mim, depois para a pequena mala que eu havia arrumado perto da porta, sua voz destilando desprezo. Verificou suas coisas com cuidado? Certifique-se de não ter levado nada acidentalmente que pertença a esta casa. Até os garfos e colheres foram comprados com o dinheiro do Ethan. Leve apenas a si mesma e vá embora. Ethan nada disse, apenas acariciando o cabelo do filho com um olhar de orgulho, aprovando tacitamente a insolência da amante. Engoli as lágrimas, recusando-me a descer ao nível dela. Virei-me e ajudei Diane a se levantar, jogando sua bolsa de lona gasta sobre meu ombro. Diane ficou de pé, um pouco instável, e olhou para Ethan uma última vez. Não era um olhar de arrependimento, mas de finalidade, pesado com um significado não dito.
Então ela se voltou para mim, a mão apertando meu braço como se quisesse me emprestar força. Conduzi Diane porta afora, deixando para trás a mansão magnífica, porém sem coração. Não olhei para trás, para Ethan, para Chloe ou para o filho a quem dei a luz. Adeus, disse a Ethan com a voz calma, mas firme. Espero que você não se arrependa disso algum dia. Ethan riu, um som alto e vazio que ecoou no espaço silencioso. Arrependimento? Você deveria se preocupar com você mesma. Vamos ver quanto tempo vocês duas duram com $5.000. O portão de ferro bateu atrás de nós com um baque surdo e definitivo. Ajudei minha sogra a descer a entrada de asfalto quente. As sombras de duas mulheres, uma velha e uma jovem, estendiam-se longas e distorcidas ao nosso lado. Embora eu tivesse apenas uma pequena quantia de dinheiro e um futuro incerto pela frente, sentia-me estranhamente, incrivelmente leve. Era como se eu tivesse acabado de sair de uma prisão que aprisionara minha alma por anos. Apertei a mão dela e sussurrei: "Vamos, mãe. De agora em diante somos apenas você e eu." Diane não falou. Apenas assentiu levemente, mas sua mão apertou a minha com mais força do que nunca. O táxi se afastou da calçada. Sentei-me no banco de trás, ainda segurando a mão frágil da minha sogra. Diane sentou-se em silêncio, agarrada a uma sacola de plástico vermelha e desbotada, a única bagagem que trouxera da casa que passara a vida inteira construindo. Eu sabia que lá dentro havia apenas alguns vestidos de casa-velhos, um frasco de pomada mentolada e algumas nozes de bétele secas. A cena fez meus olhos arderem, um misto de piedade e tristeza presas na garganta. Paramos em frente a um modesto complexo de apartamentos, no fundo de um pequeno beco na periferia da cidade. Eu tinha alugado aquele lugar em segredo alguns dias antes, quando a premonição da minha partida se tornou inegável. O quarto tinha pouco mais de 14 metros quadrados. A tinta das paredes estava amarelada, mas o local era limpo e silencioso. Ajudei Diana a entrar e a acomodei na cama de solteiro simples. O cheiro de mofo de um aluguel barato pairava no ar, um mundo distante dos olhos essenciais caros da mansão. Estranhamente, eu conseguia respirar mais aliviada ali. Servi um copo de água morna para ela e estava prestes a começar a desfazer as malas quando Diana agarrou minha mão de repente. O aperto era tão forte que me assustou. Virei-me para tranquilizá-la, como sempre fazia com os idosos e confusos, mas as palavras morreram em meus lábios. A mulher diante de mim não era mais a senhora assustada e atordoada dos últimos anos. Diana sentou-se ereta. Seus olhos antes turvos agora estavam nítidos e brilhantes, com um brilho autoritário. Ela colocou o copo na mesa com a voz firme e clara, sem qualquer sinal de confusão ou tremor. "Mia, você já terminou de chorar? Se sim, tranque a porta e sente-se. Tenho algo para lhe mostrar." Fiquei atordoada, congelada no lugar por alguns segundos, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Diana suspirou e me puxou para sentar ao seu lado. Sua mão acariciou suavemente meu cabelo despenteado. Um gesto terno que fez minhas lágrimas brotarem novamente. "Sinto muito por ter enganado você nos últimos 2 anos, querida," disse ela com a voz triste, mas firme. "Se eu não tivesse fingido estar senil, como eu teria visto o verdadeiro coração negro do meu próprio filho? Como eu saberia quem realmente se importava comigo?" Com isso, ela puxou a velha bolsa de tecido para mais perto. Ela tirou as roupas gastas que estavam por cima e depois enfiou a mão bem no fundo, onde um forro de tecido floral havia sido costurado discretamente. Usando uma pequena tesoura, ela cortou cuidadosamente os pontos e tirou um caderno de capa de couro preto com as bordas desgastadas e um pequeno pendrive. Olhei para os itens e depois para ela, com a mente cheia de perguntas. Diana abriu o caderno, folheando páginas cheias de uma caligrafia meticulosa e colunas de números. Ela apontou para uma página e sua voz endureceu. "Olhe aqui, esta é a data e a hora em que Ethan retirou dinheiro da conta da empresa para comprar aquele carro para a Chloe. E este é o empréstimo com juros altos que ele pegou com aqueles agiotas, alegando que era para a expansão da fábrica. Mas, na verdade, ele investiu tudo em criptomoedas, seguindo o conselho daquela bruxa." "Minha mente podia ter ido embora," continuou ela, "mas meus ouvidos não eram surdos e meus olhos não eram cegos.
Toda vez que eles tramavam no escritório dele, achavam que eu era apenas uma velha louca brincando com bugigangas no corredor, então nunca mediam as palavras. Segurei o caderno e os números dançavam diante dos meus olhos, formando um quadro completo da traição e da decadência moral de Ethan. A riqueza e o sucesso que ele ostentava eram apenas uma casca vazia, podre por dentro. Mãe, como a senhora sabia de tudo isso? Perguntei com a voz trêmula. Por que não me contou antes? Diana olhou para mim com os olhos marejados. Que bem teria feito contar a você, minha filha. Só faria você sofrer mais cedo. Eu estava preparada para fazer vista grossa, esperando que ele tirasse isso do sistema e recobrasse o juízo. Mas no dia em que Chloe se mudou, quando você estava fora, ela teve a audácia de jogar uma tigela de sopa quente em mim. E o Ethan, ele apenas ficou lá parado e assistiu a mãe ser queimada sem dizer uma palavra. Foi aí que eu soube que tinha perdido meu filho. Eu errei ao mimá-lo, ao deixá-lo crescer e se tornar um monstro tão ingrato. Mas tive sorte porque o céu me compensou com uma filha. Você. Ela pressionou o pendrive na minha mão e sua voz ficou séria. Aqui estão cópias de todas as transações secretas e gravações de áudio que consegui fazer com o antigo mini-gravador do seu sogro. Não entendo muito de tecnologia, mas sei que isso é importante. Fique com ele. Esta será nossa arma. Os $5.000 que ele te deu hoje são trocados, Mia. Não vamos sair de mãos abanando só para que eles riam de nós. Joguei meus braços ao redor dela e solucei, não de tristeza, mas por uma onda avassaladora de emoção. Naquele quarto pequeno e úmido, uma chama quente de amor e confiança se acendeu entre duas mulheres sem laços de sangue. Percebi que não estava sozinha nessa luta. Eu tinha uma mãe ao meu lado, uma idosa com mais sabedoria e coragem do que qualquer pessoa que eu conhecia. Naquela noite, em um sono agitado num lugar novo, sonhei que caminhava por uma longa estrada, segurando a mão da minha sogra. No final da estrada havia uma luz brilhante e, atrás de nós, a longa sombra de um passado doloroso. Na manhã seguinte, a luz fraca do sol filtrava-se pela janela estreita, acordando-me de uma noite de sonhos inquietos. Diana já estava acordada, sentada em uma pequena mesa de plástico, alisando cuidadosamente os documentos importantes que trouxera consigo. Ao ver suas costas curvadas, meu coração se encheu de uma ternura infinita. Ela se virou e sorriu gentilmente. Acordou, querida. Vá tomar café da manhã. Comprei uns bagels na loja da esquina. Aquele gesto simples pareceu mais reconfortante do que qualquer café da manhã suntuoso que eu já tivesse preparado para meus sogros exigentes. Após nossa refeição simples, Diana colocou solenemente uma pasta grossa sobre a mesa. Ela continha os documentos legais que ela guardara como um tesouro por anos. Ela começou a explicar a origem dos bens que Ethan administrava. Acontece que o atual negócio da família, Harrison Packaging Solutions, não fora construído por Ethan, como ele tanto se gabava. Era o trabalho de uma vida inteira do meu falecido sogro. Quando ele faleceu repentinamente, Ethan era muito jovem e imaturo. Assim, Diana, como herdeira legal, manteve 60% das ações fundadoras e as escrituras de todos os terrenos da fábrica. Diana tomou um gole de chá, sua voz baixando o tom. Naquela época, senti pena dele. Ele tinha acabado de sair da faculdade e queria um título para ajudá-lo no mundo dos negócios. Então assinei uma procuração, dando-lhe o controle gerencial. Pensei que estava ficando velha e que tudo aquilo pertenceria a ele e aos filhos dele eventualmente. Então, que importância tinha o nome no papel? Mas eu estava errada. Poder e dinheiro nas mãos de alguém sem moral tornam-se uma faca de dois gumes. Folheei as páginas. Os selos oficiais pareciam confirmar o poder absoluto da mulher sentada diante de mim. De acordo com os documentos, Ethan era apenas um CEO contratado. Diana era a presidente do conselho com autoridade final. Por anos, Ethan escondeu habilmente essa verdade, fazendo com que todos, inclusive eu e os funcionários da empresa, acreditassem que ele era o único dono. Ele usou a confiança dela e fingiu que ela estava senil para manipular os livros contábeis, desviando lentamente ativos para empresas de fachada registradas no nome de Cleo. Diana apontou para uma cláusula crucial no acordo de procuração. Leia esta parte com atenção.
Este acordo tem um prazo de 5 anos e renova-se automaticamente, a menos que um aviso de rescisão seja emitido pela parte outorgante. E o mais importante, se a parte autorizada cometer uma violação ética grave, causar danos aos bens ou falhar em cumprir seu dever de cuidado para com a parte outorgante, o titular tem o direito de rescindir unilateral e imediatamente toda a autoridade. Olhei para ela, meu coração batendo forte. Ethan havia assinado sua própria sentença de morte quando me forçou ao divórcio e expulsou a própria mãe. Ele pensou que com $5.000 e um documento assinado estava livre de seu fardo. Ele não fazia ideia de que seu ato insensível acabara de acionar a própria cláusula que o destituiria de seu poder. Diana olhou para mim, com um olhar decidido. Ontem, ele assinou um papel renunciando à sua responsabilidade legal de cuidar de mim e confiando-me a você. O próprio advogado dele testemunhou isso porque ele tinha medo de que eu voltasse mais tarde e reivindicasse uma parte de seus bens. Ele não sabe que esse mesmo papel justifica legalmente que eu transfira minha tutela total e autoridade de gestão de bens para você. A partir de agora você será minha representante legal. Você recuperará o que pertence a esta família. Agarrei a pasta, sentindo seu peso em minhas mãos. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de honra e justiça. Ele vendeu a mãe por $5.000, continuou Diana, sua voz firme como a de um general antes da batalha. Que petincha, não é? Mas ele vai pagar por isso com toda a sua carreira e reputação. Não me importo com o dinheiro, Mia. Só lamento ter falhado em criá-lo para ser um homem de bem. Desta vez vou ensinar-lhe uma lição final. Uma lição sobre o karma. Olhei fundo em seus olhos e não vi ódio cego, mas a dor profunda de uma mãe forçada a punir o próprio filho para salvar o pouco de humanidade que lhe restava. Segurei a mão dela e assenti com firmeza. Não se preocupe, mãe. Não vou decepcioná-la. Vamos recuperar tudo, não por ganância, mas porque não podemos deixar o mal triunfar. Os primeiros dias em nosso pequeno apartamento foram surpreendentemente pacíficos. Não havia mais as tiradas bêbadas de Ethan, nem os olhares condescendentes de sua amante. Comecei a me adaptar à minha nova vida, usando os escassos $5.000 e os antigos contatos de Diana para iniciar um pequeno negócio online de venda de produtos orgânicos de fazendas locais. Diana, apesar da idade, era afiada como uma navalha. Ela me ensinou a buscar os melhores produtos e a negociar com atacadistas. Minha sogra, que eu julgava ser uma caipira, acabou se revelando uma enciclopédia viva de negócios e relações humanas. Nosso apartamento minúsculo estava sempre cheio do cheiro reconfortante de comida e do som de risadas, 1000 vezes mais acolhedor do que aquela mansão fria. Uma tarde, enquanto eu estava ocupada embalando pedidos, meu telefone tocou. O nome Ethan, que eu ainda não tinha mudado na agenda, piscou na tela, fazendo meu coração falhar uma batida. Hesitei antes de atender, colocando no viva-voz para que Diana pudesse ouvir. O outro lado da linha explodiu com gritos misturados ao som de coisas sendo arremessadas. Que inferno! Por que você demorou tanto para atender? Onde você colocou minha gravata azul marinho? E os arquivos do Projeto B? Revirei a casa toda e não consigo encontrá-los. Volte para cá agora mesmo e encontre-os para mim. Depressa. Estou atrasado para uma reunião. O tom dele era tão arrogante e prepotente como sempre, como se eu ainda fosse a empregada da casa e não sua ex-esposa. Ele estava acostumado a ter suas refeições prontas, roupas passadas e documentos perfeitamente organizados. Agora que eu tinha ido embora, seu reino perfeito havia mergulhado no caos. Eu podia imaginá-lo frenético e suando, revirando uma montanha de roupas bagunçadas, enquanto sua preciosa Chloe provavelmente estava fazendo as unhas ou dormindo até mais tarde, certamente sem mover um dedo para ajudar. Respondi calmamente, minha voz gelada. Ethan, acho que você esqueceu que estamos divorciados. Não sou mais sua assistente. Suas gravatas, seus arquivos, encontre-os você mesmo ou peça para sua querida nova parceira fazer isso. Não me ligue e nem me incomode novamente. Houve um silêncio atordoado do outro lado. Ele provavelmente estava chocado com meu tom firme. Antes, um único suspiro dele teria me deixado em pânico. Ele rugiu. Você
Você ousa falar comigo desse jeito? Sem mim, você é só uma mulher inútil. Volte aqui. Eu te dou 500 contos. Ache minhas coisas e depois caia fora. Eu ri, um som amargo e vazio. 500! Ele acha que pode comprar minha dignidade? Diane balançou a cabeça em desgosto ao meu lado. Guarde seu dinheiro para a terapia, Ethan. Eu disse com voz definitiva. Adeus. Desliguei e bloqueei o número dele. O sinal de linha interminável do lado dele deve tê-lo deixado furioso o bastante para espatifar seu celular caro. Virei-me para minha sogra e a vi olhando pela janela, com os olhos cheios de uma tristeza profunda. Ele teve tudo muito fácil, Mia, disse ela suavemente. Quando o pai dele morreu, nós passamos dificuldades. Ele sabia lavar a própria roupa, cozinhar para si mesmo. Agora, com um pouco de dinheiro, ele esqueceu como ser um ser humano. A história da ligação de Ethan foi rapidamente esquecida em meio à rotina diária. Mas, embora eu tivesse partido, ainda tinha uma imagem clara do que estava acontecendo na empresa. Não porque eu me importasse, mas porque Diane ainda tinha seus leais seguidores, funcionários veteranos do tempo de seu marido que estavam enojados com a arrogância de Ethan. Através de suas mensagens discretas, soube que Chloe estava revelando sua verdadeira face, sugando a vida da empresa como um parasita. Com o título de futura senhora Harrison e uma barriga de grávida crescendo, ela se autoconcedera poder absoluto. Seu primeiro ato não foi aprender o negócio, mas expurgar qualquer um que discordasse dela. O contador-chefe, um homem que estava na empresa há 15 anos, foi demitido por se recusar a aprovar as compras pessoais extravagantes dela disfarçadas de entretenimento para clientes. Em seu lugar, Chloe trouxe um bando de parentes desqualificados, colocando-os em posições-chave para facilitar a manipulação de fundos. A empresa mergulhou no caos. Pedidos atrasavam. Produtos defeituosos eram devolvidos por clientes furiosos, mas ninguém ousava relatar isso a Ethan, temendo a ira de Chloe. Ethan, enquanto isso, estava perdido em uma névoa de vitória e nos projetos imobiliários fantasiosos que Chloe balançava diante dele. Ele não tinha ideia de que os fundos de reserva da empresa, que ele tolamente confiara a ela, estavam sendo drenados diariamente para financiar a coleção de bolsas de grife, tratamentos de spa e o estilo de vida luxuoso dela. Certa tarde, Maria, a idosa faxineira da empresa, ligou secretamente para Diane. Sua voz tremia ao telefone. Sra. Harrison, a senhora precisa dizer a Mia para fazer alguma coisa. A empresa vai desmoronar. Aquela tal de Chloe trouxe a família dela aqui de novo hoje, obrigando todo mundo a chamá-la de Madame Presidente. Senhor, Ethan está trancado no escritório fumando o dia todo. Ouvi dizer que ele está com problemas com alguns auditores por causa de notas fiscais falsas que a Chloe trouxe. Todos os operários da fábrica estão preocupados. Nossos pagamentos estão atrasados de novo este mês. Eu ouvia no viva voz, vendo os nós dos dedos de Diane ficarem brancos enquanto ela agarrava a borda da mesa. A empresa era o trabalho de uma vida inteira de seu marido, o sustento de centenas de famílias. E agora estava sendo pisoteada por uma mulher inútil. Diane respirou fundo, tentando conter sua fúria. Ela se virou para mim com os olhos em chamas. Você vê, Mia, a verdade sempre aparece. Aquela mulher não ama o Ethan. Ela ama o dinheiro dele. Ela está agarrando tudo o que pode, porque sabe que aquele bebê não é um passaporte vitalício. Assenti com a mente a mil. Ethan caíra em uma armadilha que ele mesmo criara. Ele abandonara uma esposa leal que sabia economizar e construir, por uma interesseira que só sabia gastar e destruir. Os jantares calorosos em família haviam sido substituídos por festas extravagantes e sem alma. A ordem fora substituída pelo caos e mentiras. Lembrei-me das longas noites que passei acordada com Ethan preparando propostas. Das vezes em que pulei o almoço para economizar dinheiro para maquinário novo. O Ethan do passado, embora temperamental, ainda tinha paixão. O Ethan de hoje, segundo Maria, era apenas um homem fraco, manipulado pela ganância e se escondendo da realidade. Diane colocou a mão no meu ombro, interrompendo meus pensamentos. Chegou a hora, Mia. Prepare os documentos. Amanhã você irá ao banco e à Receita Federal em meu nome. Não podemos deixar a empresa colapsar.
É o legado do seu sogro, não uma mina de ouro para eles saquearem. Olhei para minha sogra e assenti com firmeza. De acordo com a política de RH, eu precisava voltar à empresa uma última vez para finalizar a transferência do meu plano de previdência e assinar outros documentos. Eu temia colocar os pés naquele lugar tão cheio de lembranças agridoces, mas eu precisava encerrar esse capítulo de forma limpa. Escolhi um terninho simples, passei uma maquiagem leve para disfarçar o cansaço e respirei fundo antes de atravessar as familiares portas de vidro. A atmosfera estava ainda mais sombria e opressiva do que eu imaginara. A energia vibrante que costumava preencher o espaço quando eu gerenciava as coisas havia desaparecido. A área da recepção estava deserta. Os vasos de plantas no canto estavam murchando por negligência, suas folhas amareladas espalhadas pelo chão. Alguns funcionários antigos me viram e fizeram pequenos acenos furtivos, com os olhos correndo nervosamente ao redor, como se tivessem medo de serem vistos. Sorri para tranquilizá-los e me dirigi ao escritório de RH quando uma voz estridente e afiada cortou o silêncio constrangedor. Ora, ora, ora! Isso aqui virou feira agora? As pessoas podem simplesmente entrar e sair como bem entenderem. Chloe surgiu do escritório do CEO. Ela usava um vestido de grife para gestantes ridiculamente caro, que se agarrava firmemente ao seu corpo, enfatizando sua barriga ainda pequena. Em seu dedo brilhava um anel de diamante. Reconheci instantaneamente aquele que Ethan havia prometido comprar para o nosso 5º aniversário de casamento. Chloe ergueu o queixo, com os olhos cheios de desprezo e vitória, olhando-me de cima a baixo como se ela fosse uma rainha e eu uma mera serva. Parei e olhei bem nos olhos dela com a voz nivelada. Estou aqui para ver o RH e pegar minha documentação final, conforme exigido por lei. Irei embora assim que terminar. Não vou poluir o seu ar puro. Chloe soltou uma gargalhada alta e cacarejante que doía aos ouvidos. Ela se aproximou e seu perfume pesado agrediu meu olfato. Ela acariciou a barriga teatralmente, falando alto o suficiente para que todo o escritório ouvisse. Ah, por favor, não se dê ao trabalho de dar desculpas. Você provavelmente já torrou aqueles 5.000 e voltou rastejando para implorar mais dinheiro ao Ethan. Eu conheço o seu tipo. Você se faz de durona quando vai embora. Mas no segundo em que sente fome, volta com o rabo entre as pernas. Mas é tarde demais, Mia. Esta empresa, a casa e o Ethan, tudo isso pertence ao meu bebê e a mim agora. Apertei a alça da minha bolsa, lutando para controlar minha raiva. Eu sabia que ela estava tentando me provocar, fazer com que eu perdesse a cabeça e entrasse numa discussão aos gritos no meio do escritório. Dei a ela um sorriso breve e cheio de pena. Você pode ficar com ele. Eu nunca pego de volta coisas que já joguei no lixo. Não importa o quanto você tente poli-las. E aproveite enquanto dura. Coisas roubadas nunca são verdadeiramente suas. Minhas palavras atingiram o alvo e o rosto dela, carregado de maquiagem, corou de raiva. Ela me fuzilou com o olhar, prestes a avançar, mas então viu a silhueta de Ethan através da parede de vidro da sala de conferências. Os olhos de Chloe correram de um lado para o outro e, então ela fez algo que eu jamais previ. Ela deliberadamente tropeçou no pé de uma cadeira, desabando dramaticamente no chão. Ela agarrou a barriga e soltou um grito estridente. Ah, minha barriga! Ethan! Socorro! Ela me empurrou! O grito dela ecoou pelo escritório. A porta da sala de conferências se abriu com estrondo e Ethan saiu correndo, com o rosto estampado de puro pânico. Ele viu Chloe no chão, gemendo e chorando, e eu ali parada, ainda processando aquela encenação bizarra. Sem uma única pergunta, sem nem sequer olhar para as câmeras de segurança, ele correu para o lado de Chloe. Querida, o que houve? Você está bem? O bebê está bem? Ele se agitava, preocupado. Chloe soluçava no peito dele, com o dedo trêmulo apontando para mim. Eu só queria dizer oi. E ela me chamou de destruidora de lares. Depois ela me empurrou. Ethan, se algo acontecer ao nosso filho, eu não quero mais viver. Uma onda de fúria tomou conta de Ethan. Ele se virou para mim, com os olhos injetados de sangue e ardendo com um ódio que eu nunca vira antes, como se eu fosse sua inimiga mortal e não a mulher que dividiu a cama com ele por 5 anos.
Ele se levantou de um salto, avançou em minha direção e levantou a mão. Plaft! O tapa acertou em cheio minha bochecha esquerda com tanta força que me fez cambalear. Minha cabeça girou, meu ouvido zumbia. Eu sentia o gosto metálico de sangue na boca. O escritório inteiro ficou em silêncio. Os funcionários que antes me respeitavam, a quem eu havia ajudado, olhavam para o chão, nenhum ousando se manifestar. O silêncio era tão absoluto que eu podia ouvir os últimos pedaços do meu coração se estilhaçando. Lentamente levantei a cabeça e limpei o filete de sangue no canto do meu lábio. Minha bochecha ardia, mas meu coração estava congelado. Olhei para Ethan, não com lágrimas ou gritos, mas com um vazio que devia ser aterrorizante de se ver. Aquele tapa não tinha ferido apenas meu corpo. Ele havia obliterado qualquer afeto remanescente, qualquer resquício de respeito, qualquer lembrança bonita que restasse entre nós. Ethan encarou a própria mão com um lampejo de choque no olhar. Talvez nem ele esperasse me bater com tanta força, mas os gemidos patéticos de Chloe o puxaram de volta para sua realidade cruel. Ele apontou um dedo trêmulo para o meu rosto e gritou: "Saia! Saia daqui agora mesmo! Se acontecer alguma coisa com meu filho, vou fazer da sua vida um inferno. Nunca mais apareça na minha frente." Olhei para o homem diante de mim, um completo estranho. Era esse o homem que um dia prometeu me proteger pelo resto da vida? Soltei uma risada suave e oca, cheia de desprezo. Obrigada pelo tapa, Ethan. Isso confirma que fiz a escolha certa ao deixar este lugar imundo. Lembre-se de hoje, pois no futuro, mesmo que você se ajoelhe e implore, eu nunca esquecerei isso. Então me virei e fui embora, de cabeça erguida. Voltei para o apartamento com a bochecha vermelha e inchada, a marca de 5 dedos nítida contra minha pele. Diane estava preparando legumes e deixou a tigela cair com um estrondo quando me viu. Ela correu até mim, suas mãos enrugadas tremendo enquanto tocava suavemente a marca rubra em meu rosto. Ela não precisou perguntar quem fez aquilo. Conhecia muito bem o temperamento do filho e o veneno da amante dele. Seus olhos ficaram vermelhos, mas ela não chorou. Em vez disso, uma fúria fria e contida tomou conta de sua expressão. Ela me levou até a cama e aplicou um bálsamo calmante em minha bochecha, com a voz baixa e perigosamente calma. Ele se atreveu a bater em você. Ele se atreveu a bater em você por causa daquela bruxa. Muito bem. Eu ia dar a ele um pouco mais de tempo para se arrepender, mas parece que ele escolheu sua própria destruição. Ela se levantou, caminhou até um velho guarda-roupa de madeira e pegou um celular simples e antigo que mantinha escondido. Discou um número familiar. Era o Sr. Chen, o advogado de confiança de seu falecido marido, o único que guardava o testamento original e as procurações. A voz de Diane soou cortante e decisiva. Sr. Chen, inicie o processo de recuperação de ativos. Entre com as liminares no tribunal e em todos os órgãos competentes esta tarde. Chega de hesitar. Quero que seja feito de forma completa. Ao mesmo tempo, abri meu notebook antigo e conectei o pendrive que Diane me dera. As provas de sonegação fiscal, Caixa 2 e contratos fraudulentos que Ethan assinou sob a influência de Chloe carregaram na tela. Escrevi um e-mail anônimo, anexei todas as evidências e enviei para os canais de denúncia da Receita Federal e da Comissão de Valores Mobiliários. Os números não mentem, e eles seriam o veredito mais severo para a ganância e a ignorância. 2 dias depois, numa manhã sombria, enquanto Ethan estava sentado em seu escritório, sonhando acordado com projetos bilionários, sua porta foi escancarada. Não era um funcionário, mas uma equipe de agentes da Receita Federal com expressões severas. Eles apresentaram um mandado para uma auditoria surpresa, citando evidências de má conduta financeira grave. Soube mais tarde por Maria que o rosto de Ethan ficou branco como papel. Ele gaguejou tentando manter a calma e chamou secretamente o contador-chefe. Mas tinha se esquecido de que o antigo contador competente fora demitido por Chloe e que os novos contratados dela eram completamente inexperientes, incapazes de responder às perguntas incisivas dos agentes. Chloe, que estava lixando as unhas ali perto, empalideceu de medo. Suas dores de estômago falsas do outro dia desapareceram milagrosamente. Ela tentou sair de fininho, mas foi impedida por um agente
e informada de que deveria permanecer para interrogatório. O escritório inteiro estava em alvoroço. Em nosso pequeno apartamento, Diane e eu recebemos a notícia sem demonstrar emoção alguma. As rodas da justiça giravam lentamente, mas moíam com extrema precisão. Ethan havia plantado ventos e agora colheria tempestades. Sua punição não vinha da minha vingança pessoal, mas de seu próprio desrespeito pela lei e pela decência básica. A notícia de que a Harrison Embalagens estava sendo investigada pela Receita se espalhou como fogo em palha seca. Parceiros de negócios que antes adulavam Ethan e lhe davam tapinhas nas costas, de repente se voltaram contra ele. Ligavam para cancelar pedidos e exigir o pagamento imediato de dívidas pendentes, com medo de que a empresa falisse. O telefone de Ethan tocava sem parar, não com felicitações, mas com ameaças e cobranças duras. Piores foram os convidados indesejados. Os agiotas com quem Ethan se envolvera enviaram alguns homens fortemente tatuados e de aparência ameaçadora para simplesmente ficarem sentados no saguão da empresa e em frente à mansão dele. Eles não gritavam nem quebravam nada, apenas ficavam sentados fumando e encarando, seus olhares frios fazendo o sangue de Ethan e Chloe gelar. As contas bancárias da empresa foram congeladas para a investigação, cortando todo o fluxo de caixa. Ethan tentou desesperadamente arranjar dinheiro. Ele verificou todas as suas contas de poupança pessoais apenas para descobrir que haviam sido sistematicamente esvaziadas por Chloe em suas maratonas de compras e para a construção de uma casa nova para os pais dela na terra natal. O pouco que restava era uma gota no oceano comparado à montanha de dívidas que se acumulava diariamente. Num esforço desesperado, Ethan decidiu hipotecar a fábrica e a mansão. Encontrou as escrituras das propriedades e as licenças comerciais em seu cofre e ligou ansiosamente para um corretor de imóveis, acreditando que ainda tinha todas as cartas na manga. Mas quando ele levou os documentos a um cartório para iniciar o processo, foi atingido por uma realidade muito mais dolorosa que o meu tapa. O oficial empurrou a pasta de volta sobre a mesa. "Sinto muito, senhor", disse ele friamente. "Estes bens estão bloqueados devido a uma disputa de propriedade. A proprietária registrada, a senhora Diana Medeiros, entrou com uma liminar em todas as autoridades competentes para bloquear qualquer venda ou transferência de imóveis. O senhor é apenas o administrador autorizado e parece que a sua procuração foi revogada oficialmente esta manhã." Estevão ficou paralisado, com os ouvidos zumbindo. A pasta escorregou de suas mãos e os papéis se espalharam pelo chão. Ele não conseguia acreditar. Sua mãe, a velha senil que nem conseguia usar o banheiro sozinha. Ele se lembrou do olhar afiado nos olhos dela no dia em que ela partiu, do meu sorriso calmo, e um calafrio percorreu sua espinha. Ele nunca fora o dono. Ele era apenas um fantoche dançando em um palco que sua mãe havia construído. E agora a marionetista havia decidido cortar os fios. Camila, ao lado dele, ouviu a notícia e seu rosto ficou pálido. Ela imediatamente começou a gritar com Estevão, chamando-o de inútil e de farsante. Os dois parceiros gananciosos começaram a se destruir ali mesmo, em público. Toda a fingida demonstração de amor desapareceu. Eu soube da história pelo senhor. Jenny só pôde suspirar. Quando o dinheiro acaba, o amor também termina. Estevão estava finalmente sentindo o gosto amargo da impotência que eu havia suportado por tanto tempo. Exatamente um mês após a finalização do nosso divórcio, eu estava diante do espelho, ajustando minha blusa branca impecável e meu blazer preto sob medida. O reflexo não era o de uma dona de casa exausta e privada de sono, mas o de uma mulher calma e determinada. Diana estava sentada em uma cadeira atrás de mim, sorrindo. O sorriso dela me deu toda a força de que eu precisava. Hoje, estávamos voltando ao lugar de onde fomos expulsas, mas em uma posição completamente diferente. Na sede da empresa, a tensão preenchia a sala de reuniões. Segundo Maria, Estevão havia convocado uma reunião de emergência para tentar forçar a venda rápida de uma linha de produção para pagar agiotas. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, com o rosto abatido e por fazer.
seus olhos injetados de sangue correndo nervosamente de um lado para o outro. Hoje, Camila sentava-se ao lado dele, sua arrogância habitual substituída por uma agitação ansiosa. A porta da sala de reuniões se abriu. O senhor Chen entrou primeiro, seguido por mim e por Diana. Nossa entrada causou um alvoroço de espanto. Estevão deu um salto, sua cadeira rangendo contra o chão. Ele apontou um dedo trêmulo para mim. Quem deixou você entrar aqui? Segurança. Tirem elas do meu escritório. O senhor Chen colocou calmamente sua maleta sobre a mesa e retirou um documento com selo oficial. Sua voz ecoou na sala silenciosa. Senhor Medeiros, membros do conselho, estou aqui para anunciar que, a partir deste momento, a senhora Diana Medeiros rescindiu oficialmente toda a autoridade administrativa concedida ao senhor Estevão Medeiros devido a uma violação grave do dever fiduciário. Além disso, a senhora Medeiros transferiu todos os seus poderes, incluindo todos os direitos de voto e operacionais, para a senhorita Lia. Esta decisão tem força legal e entra em vigor imediatamente. Estevão ficou sem fala, seu rosto perdeu toda a cor. Ele olhou para o documento como se fosse sua sentença de morte. Os outros membros do conselho começaram a cochichar, seus olhares mudando de dúvida para um desprezo aberto em relação a Estevão. Eu dei um passo à frente e coloquei as mãos sobre as pastas na mesa, olhando diretamente nos olhos do meu ex-marido. Estevão, acredito que você está no meu lugar. Camila encolheu-se em sua cadeira. Ela sabia que sua galinha dos ovos de ouro acabara de ser assada. Se a minha chegada havia chocado Estevão, a presença de Diana desferiu o golpe fatal. Ele sempre acreditara que sua mãe era uma velha caduca perdida no passado. Mas a mulher parada diante dele agora era uma estranha. Diana vestia um elegante vestido cor de ameixa, seu cabelo prateado preso em um coque impecável. Seu rosto, embora marcado pela idade, irradiava uma autoridade inegável. Ela caminhava lenta, mas firmemente, sem precisar de apoio. Seus olhos afiados varreram a sala antes de pousar em seu filho trêmulo e ingrato. Bom dia a todos, disse ela com a voz calorosa, mas com cada palavra clara e autoritária. Peço desculpas pela minha ausência, que permitiu que alguns eventos infelizes ocorressem. Pensei que estivesse ficando velha, que deveria me afastar e deixar a próxima geração assumir a liderança. Nunca imaginei que estaria criando uma víbora em minha própria casa. Estevão gaguejou com os lábios tremendo. Mãe, você não está doente. Você mentiu para mim. Diana soltou uma risada amarga. Se eu não tivesse mentido, como teria visto sua verdadeira face, meu filho? Como eu saberia que você via sua própria mãe como um fardo a ser despejado em um asilo? Como eu saberia que você estava pegando o dinheiro que seu pai conquistou com tanto esforço para mimar aquela destruidora de lares? Cada pergunta era uma faca girando no coração de Estevão. Ele desabou em sua cadeira com a cabeça entre as mãos, incapaz de encarar o olhar de sua mãe. Camila parecia querer que o chão a engolisse. A sala estava em um silêncio mortal. Eu estava ao lado de Diana, sentindo sua mão tremer. Ela estava mantendo a postura, mas eu sabia que o coração de mãe dela estava se despedaçando. Diana respirou fundo e apontou para a porta. Esta reunião está encerrada. A partir de hoje, Mia estará no comando. Quanto a você, Estevão, prepare os documentos de transferência e venha ao apartamento hoje à noite. Precisamos conversar. Naquela noite, Estevão apareceu em nosso pequeno apartamento, parecendo mais patético do que eu jamais o vira. Sua camisa de grife estava amassada, a gravata torta, e ele exalava um cheiro forte de álcool. Ele tropeçou para dentro e caiu de joelhos diante de Diana, soluçando incontrolavelmente. Mãe, eu errei. Por favor, me perdoe. Foi tudo culpa da Chloé. Ela me manipulou. Ela me enfeitiçou. Eu ainda sou seu filho, mãe. Não me abandone. Não tome a empresa. Eu ficarei sem nada. Ele implorou, batendo a cabeça no chão, culpando a amante por tudo. Eu me encostei na parede, sentindo nada além de uma pena gelada. Diana sentou-se na cama, com o rosto transformado em uma máscara de pedra. Ela o deixou chorar até cansar antes de tirar lentamente um papel dobrado do bolso. Ela o abriu e o colocou no chão diante dele. Era o acordo que ele havia assinado com entusiasmo, renunciando a toda responsabilidade por ela em troca de me dar $5.000. Olhe bem, disse ela com a voz tremendo de raiva. De quem é essa assinatura?
No dia em que assinou isso, você vendeu sua mãe por uma mixaria. Você me chamou de fardo. Disse que minha vida ou morte não tinham mais nada a ver com você. Estevão encarou o papel com o rosto pálido. Ele abriu a boca para argumentar, mas Diana o interrompeu. Sua assinatura, o selo do seu advogado, tem valor legal. De acordo com isso, agora sou mãe da Mia, não sua. Sou uma velha que precisa de cuidados. E você renunciou oficialmente a esse direito. Mãe, não faça isso. Eu sou seu filho. Ele lamentou. Diana se levantou e deu as costas para ele, com os ombros trêmulos. Meu filho? Meu filho deixou a mãe comer sobras frias. Meu filho ficou parado enquanto a amante me maltratava. Saia daqui. Eu não tenho um filho como você. De agora em diante somos estranhos. Caminhei até a porta e a segurei aberta. Por favor, vá embora, eu disse friamente. Você escolheu a Chloé e a vida boa. Arque com sua escolha. Você não merece ter as duas coisas. Estevão levantou-se cambaleando, deu à mãe um último olhar de desespero e saiu tropeçando pela noite. Fechei a porta e me virei para ver Diana finalmente desabar, com o rosto escondido nas mãos. Eu a abracei, deixando-a chorar toda a dor. Aquele simples pedaço de papel no chão havia rompido o último fio de uma família. A notícia da ruína de Estevão se espalhou rapidamente. O primeiro rato a abandonar o navio foi, sem surpresa, Chloé. Na manhã seguinte, a segurança ligou para informar que ela estava no departamento de contabilidade exigindo dinheiro vivo. Eu dei um sorriso irônico. Entrei e a encontrei enfiando arquivos e selos da empresa em uma grande bolsa de grife. Ela deu um pulo ao me ver, deixando cair um selo no chão. Seu rosto era uma máscara de pânico, mas ela ainda tentou se impor com arrogância. Saia do meu caminho. Isso é propriedade do Estevão. Eu tenho direito a isso. Cruzei os braços. Propriedade do Estevão? Ele está afundado em dívidas. O carro que ele dirige está prestes a ser apreendido. O que você vai fazer? Vender esses papéis como sucata? Ouvindo que Estevão estava quebrado, os olhos de Chloé vasculharam o ambiente. Ela jogou os arquivos de volta na mesa com um desprezo. Então eu vou embora com certeza. Não sou burra o suficiente para afundar com aquele perdedor. Sou jovem, sou bonita. Posso encontrar outro homem rico. Naquele momento, Estevão invadiu a sala. Ele tinha ouvido que ela estava tentando fugir. Ele paralisou ao ouvir as palavras cruéis dela. Chloé, o que você está dizendo? Você disse que me amava, que ficaria ao meu lado. E o nosso filho? Chloé virou-se para ele, o rosto retorcido com puro nojo. Amar você? Acorda, Estevão. Eu amava a sua carteira. Agora você está quebrado e cheio de dívidas. Acha que sou louca? E este bebê? Ela deu um tapinha na barriga com uma risada cruel. Você realmente acha que é seu? Estamos juntos há apenas 3 meses. Estou grávida de 4. É do meu ex. Você foi apenas o idiota conveniente que ia pagar por tudo. Seu tonto! Estevão soltou um urro de dor primitiva e avançou sobre ela, mas os seguranças o seguraram. Naquele instante, 2 detetives da polícia entraram. Senhorita Chloé Vance, você está presa por desvio de dinheiro. Temos evidências de que você criou faturas fraudulentas para roubar mais de 2 milhões desta empresa nos últimos 6 meses. Algemas frias se fecharam em seus pulsos. Ela gritou e lutou, mas foi inútil. Estevão escorregou pela parede, com os olhos arregalados e vazios, enquanto via o amor de sua vida ser arrastado para longe. A peça havia terminado. A verdade era brutal. Ele perdera tudo. Seu dinheiro, sua família, seu amor e sua dignidade. Foi o preço que pagou por sua traição. Após a prisão de Chloé, Estevão ficou com nada além de uma montanha de dívidas pessoais. Ele voltou para a mansão, agora com um aviso de despejo colado no portão. A casa estava estranhamente silenciosa. Ele desabou no caro sofá de couro, um calafrio percorrendo seu corpo. Seu estômago roncou. Ele não comia o dia todo. Por hábito, gritou: Mia, estou com fome. Tem algo para comer? A única resposta foi o eco de sua própria voz na casa vazia. Ele cambaleou até a cozinha. A geladeira estava vazia, exceto por algumas garrafas de água e um pote de patê mofado. Ele o arremessou contra a parede em um acesso de fúria. Estevão se deixou cair no chão frio da cozinha e começou a chorar. Em sua fome e solidão, as lembranças de mim inundaram sua mente. Ele se lembrou das tigelas de lâmen quente que eu preparava para ele após as noitadas, de minhas mãos massageando suas têmporas quando ele estava de ressaca. Eu nunca havia pedido bolsas de grife ou anéis de diamante, apenas que ele chegasse em casa para o jantar na hora certa.
Ele se lembrou de como eu suportei seu fumo constante enquanto estava grávida e enjoada, abrindo silenciosamente uma janela e preparando água com limão sem uma única palavra de queixa. Ele chorou como uma criança, entendendo finalmente que havia jogado fora um tesouro inestimável por uma imitação barata. Na manhã seguinte, a campainha tocou incessantemente. Era uma babá que ele nunca tinha visto antes, trazendo Léo consigo. A Chloé foi embora, disse a mulher de forma ríspida, empurrando Léo em direção a ele. Ela não me pagou o mês. Agora ele é problema seu. Ela deu as costas e partiu. Léo começou a berrar imediatamente. Cadê a Chloé? Ela prometeu me levar para comer nuggets de frango. Estou com fome. Estevão se ajoelhou para abraçar o filho, mas Léo o empurrou. Eu não quero abraço. Você está cheirando mal. Eu quero meu iPad. Carregue meu iPad. Ele gritou, o rosto contorcido de uma forma que espelhava perfeitamente o de Chloé. Estevão observou com horror. Os anos de mimos haviam transformado seu filho em um monstro. Toda a sua frustração contida explodiu. Ele deu um tapa na bunda de Léo. Fique quieto. A família está em apuros e tudo o que você sabe fazer é exigir coisas. Foi a primeira vez que o pai bateu nele. Léo congelou por um segundo, então explodiu em soluços histéricos, jogando-se no chão. Você é mau. Eu te odeio. Eu quero a mamãe Mia. A mamãe Mia nunca me bate. Ouvir Léo chamar por mim foi a última facada no coração de Estevão. Ele olhou para a própria mão, depois para o filho, e correu para segurá-lo, soluçando incontrolavelmente. Me desculpe, Léo. Sinto muito. É tudo minha culpa. Ele percebeu que tinha dado ao filho tudo o que o dinheiro podia comprar, mas havia roubado dele a única coisa de que ele realmente precisava, o amor de uma mãe. Naquela tarde, pai e filho comeram macarrão instantâneo na cozinha fria e silenciosa. Léo fungava enquanto comia, suas lágrimas caindo no caldo salgado. Estevão o observava com o coração apertado. Ele sabia que o caminho para consertar o filho e a si mesmo seria longo e árduo. Era o preço que ele tinha que pagar. Enquanto Estevão atingia o fundo do poço, eu estava em plena ascensão. Assumir uma empresa à beira da falência foi um desafio monumental. Trabalhei incansavelmente, desenredando a bagunça financeira que Chloé havia deixado, reestruturando dívidas e reconstruindo a confiança com os parceiros. Eu não governava com mão de ferro como Estevão, nem com manipulação sedutora como Chloé. Usei sinceridade e trabalho duro. Comia com os operários da fábrica, ouvia suas preocupações e prometia pagar seus salários, mesmo que isso significasse vender minhas próprias joias. A lealdade dele se tornou o alicerce da nossa recuperação. Diana era minha sócia silenciosa, minha conselheira. Você é um diamante bruto, Mia, ela me disse um dia, observando-me liderar uma conferência por telefone. Quanto mais pressão, mais intensamente você brilha. Mudei minha aparência também. Cortei o cabelo curto e usei terninhos elegantes e modernos. Minha confiança cresceu. Pessoas que antes me descartavam como uma esposa troféu, agora me viam como uma empresária formidável. Uma tarde, consegui uma nova linha de crédito com um gerente de banco que antes se recusava até mesmo a se encontrar com Estevão. Eu acredito em você, senhorita Mia, ele disse apertando minha mão. E acredito no legado de Diana Harrison. Saindo daquele arranha-céu, senti o sol no rosto e respirei o ar da liberdade. Eu havia provado que uma mulher não precisa de um homem para ter sucesso. Ela só precisa acreditar em si mesma. Foi então que Estevão apareceu em meu novo escritório. Ele parecia desgastado e derrotado. Viu o espaço moderno e bem-sucedido, e seus olhos se encheram de uma mistura de inveja e anseio. Mia, ele começou. Eu sabia que você conseguiria. Estou tão orgulhoso de você. Tenho pensado pelo bem do Léo. Devíamos voltar. Eu vou te apoiar. Sei que você ainda me ama. Tudo isso foi apenas para me dar uma lição, certo? Olhei para ele com uma mistura de piedade e descrença. Sua arrogância era tão profunda. Ele ainda achava que o mundo girava em torno dele. Calmamente, servi-lhe uma xícara de chá. Estevão, acorde. Recuperei esta empresa para seus pais, não para você. Cuidei da sua mãe porque ela é uma boa mulher, não por sua causa. E quanto a voltarmos, eu não remexo no lixo em busca de coisas que já joguei fora. Léo é bem-vindo em minha vida a qualquer momento. Você não é. O rosto dele caiu.
Mas por que você está sendo tão cruel? Não estou sendo cruel, Estevão. Estou sendo livre. Depois que o rejeitei firmemente, Estevão não saiu imediatamente. Apenas ficou ali sentado, murcho. Suspirei e preparei um bule do simples chá de lótus que eu amava. Ele costumava chamá-lo de água insípida da roça. Ele deu um gole. Isso é bom. Eu nunca apreciei antes. Você se lembrou que eu gosto de chá quente. Você se enganou, eu disse suavemente. Você gosta de café preto, sem açúcar? Este é o meu chá favorito. Em 5 anos de casamento você nunca percebeu. A mão dele congelou. Você se lembra do meu aniversário de 28 anos? Eu continuei. Você me deu um buquê enorme de rosas vermelhas, se gabando de como era romântico, mas nunca soube que sou alérgica a rosas. Passei a noite me coçando e tomando anti-histamínicos em segredo para não estragar o seu humor. Eu gosto de lírios brancos simples, Ethan. Gosto de comida apimentada, não dos bifes mal passados que você me fazia comer em jantares de negócios. Gosto de música folk e de ler em dias de chuva, não das festas barulhentas para as quais você me arrastava como se eu fosse um acessório. A cada palavra, a cabeça dele baixava mais. Ele percebeu que a mulher com quem viveu por 5 anos era uma completa estranha para ele. Ele nunca me amou. Ele apenas amou a conveniência que eu proporcionava. Sinto muito, ele sussurrou. Eu fui tão egoísta. Não foi apenas egoísmo, eu disse, olhando pela janela. É que eu nunca fui importante o suficiente para você me prestar atenção. Você deu meus sacrifícios como garantidos. Agora que perdeu tudo, sente arrependimento. Mas não se arrepende de ter me perdido. Arrepende-se de perder o conforto que eu lhe dava. Ele tentou uma última vez, apelando para a família. Mas e quanto à mamãe? Você não acha que ela quer o filho ao lado dela? Eu me virei para encará-lo com um olhar afiado. Deixe-me fazer uma pergunta, Ethan. Se minha sogra não fosse a acionista majoritária de uma empresa multimilionária, se fosse apenas uma velha pobre e doente sem nada em seu nome, encolhida naquele apartamentinho, você estaria aqui hoje implorando para voltar? Ou você a teria deixado definhar esquecida? Ele não conseguiu responder. O silêncio foi a sua confissão. Você não ama sua mãe. Você ama o dinheiro dela, eu disse com a voz monótona. Você não ama a mim nem ao Léo. Você só quer um porto seguro para se livrar de suas dívidas. Você é patético, Ethan. Abri a porta. Adeus. Nunca mais use as palavras família ou amor comigo. Você as tornou vazias. Ele saiu tropeçando do meu escritório. Um homem quebrado. 1 ano se passou. Ethan completou a reabilitação obrigatória e seu ano de trabalho braçal. Ele apareceu uma última vez antes de se mudar para aceitar um emprego que um amigo lhe oferecera. Estava mais magro, bronzeado, com as mãos calejadas, mas com os olhos límpidos. Agradeceu-me por tudo, por tê-lo salvado, por criar o Léo, por cuidar da mãe dele. Então olhou para mim com uma centelha de esperança. Mia, se eu trabalhar duro, se me tornar um homem melhor em 1 ou 2 anos, você poderia nos dar outra chance? Olhei para o homem em que ele se tornara. A mudança era real, mas as cicatrizes em meu coração, embora desbotadas, permaneciam. Um vaso quebrado pode ser colado, mas as rachaduras sempre serão visíveis. Sorri, um sorriso final e gentil. O futuro não está escrito, Ethan. Vá viver sua vida por você mesmo, pelo seu filho, pela sua mãe. Não faça de mim o seu objetivo. Seu objetivo deve ser se tornar a melhor versão de si mesmo. Quanto a nós, vamos deixar nas mãos do destino. Ele entendeu que não era a resposta que queria, mas era a que precisava. Foi a última gentileza que pude oferecer ao homem que um dia foi meu marido. Depois que ele saiu, reservei 2 passagens para um cruzeiro 5 estrelas pelo Caribe. Era hora de Diana ver o mundo. Ela protestou contra o custo, mas insisti. Você trabalhou a vida inteira, mãe. É hora de aproveitar. Compramos roupas novas, sedas brilhantes e lenços elegantes. Vê-la rodopiar na frente do espelho, com um sorriso tímido e feliz no rosto, encheu meu coração de uma alegria silenciosa. No aeroporto, não éramos mais a dona de casa cansada e a mãe esquecida. Éramos 2 mulheres confiantes e radiantes, prontas para uma aventura. Ethan fez uma chamada de vídeo de um canteiro de obras empoeirado, com os olhos cheios de um arrependimento profundo e silencioso ao nos ver felizes e livres, prestes a embarcar em um avião para o paraíso. Ele nos desejou felicidades com a voz embargada. Ele era um espectador da vida linda que havia jogado fora.
O enorme navio de cruzeiro cortava as águas azul turquesa, deixando a terra e todos os seus problemas para trás. Diana e eu paramos no convés, a brisa marinha em nossos cabelos, o horizonte infinito diante de nós. É lindo, ela sussurrou com lágrimas nos olhos. Eu gostaria que seu sogro pudesse ver isso. Coloquei o braço em volta dela. Ele pode ver, mãe. Ele está no seu coração e na família que reconstruímos. Ficamos ali, duas mulheres que sobreviveram à traição e à dor, agora comandantes de nossos próprios destinos. Eu não sabia o que o futuro reservava. Talvez eu encontrasse o amor novamente. Talvez não. Mas eu sabia que nunca mais aceitaria nada menos do que eu merecia. A buzina do navio soou, um toque longo e triunfante. Enquanto navegávamos em direção ao nosso próximo porto, virei-me para minha sogra, minha melhor amiga, minha verdadeira família. Vamos, mãe, eu disse, sorrindo. Vamos jantar. Ouvi dizer que a lagosta é maravilhosa. Caminhamos de braços dados pelo convés ensolarado. Um novo mundo de possibilidades nos aguardava. Minha jornada rumo à felicidade estava apenas começando. A verdadeira riqueza não reside na seda dos trajes ou no brilho de cartões exclusivos, mas na integridade de uma alma que se recusa a ser comprada. O sucesso desprovido de compaixão é apenas uma forma elegante de miséria. Ao escolher o cuidado em vez do conforto e a dignidade em vez do desprezo, libertamo-nos das correntes invisíveis do egoísmo alheio. O abandono de quem amamos por conveniência revela um coração vazio, enquanto o sacrifício silencioso por quem nada pode nos retribuir é o que nos torna verdadeiramente humanos. Às vezes, para encontrar o próprio caminho, é preciso deixar para trás o que o mundo chama de ouro e carregar apenas o que o coração reconhece como luz.